Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, sexta-feira está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Veja na edição de hoje. Presidente em exercício Rodrigo Maia passa por Linhares durante visita ao Espírito Santo. É sepultado em Linhares o corpo do advogado Esmeraldo Melo Filho. E mais, Polícia Civil prende mandante e suspeitos da morte de casal de agricultores de Rio Bananal. Hoje também é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. É dia também da coluna Canal Salto Alto com a jornalista Tati Serafim. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Pérez. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, você que sempre nos acompanha pelo Canal 20, via RCA, eu agradeço a sua companhia. O presidente em exercício Rodrigo Maia esteve nesta sexta-feira no Espírito Santo para uma série de compromissos com o governador Paulo Artung. Ele passou por Linhares e foi até Jaguaré. No final da tarde, o presidente em exercício e o governador se encontraram com empresários do ramo de rochas ornamentais. O helicóptero oficial da presidência chegou ao aeroporto de Linhares por volta das 10 horas da manhã. Um forte esquema de segurança aguardava a chegada do presidente em exercício Rodrigo Maia, que ao desembarcar seguiu de carro em comitiva para Jaguaré, distante cerca de 60 quilômetros. Acompanhado pelo governador Paulo Artung e mais 40 prefeitos da região, o presidente visitou as obras da barragem de Água Limpa, uma das 60 desse tipo que estão sendo erguidas no estado. Ali bem perto, Maia e Artung também descerraram a placa inaugural de recuperação da rodovia estadual ES 430, que liga a BR-101 à cidade de Jaguaré. Ao comentar as obras, elogios à gestão do governador. Tem muita qualidade, muita experiência. Eu acho que isso que é importante como exemplo, né? O Brasil está numa situação muito difícil e tem um governador que consegue ainda pagar os salários em dia, fazer obras, investir. É isso que precisa ficar de exemplo para todos nós. Presidente, nós capixabas estamos preocupados aí com a BR-101, uma rodovia importante que também passa pelo Rio de Janeiro, seu estado. Essa coisa de duplica ou não duplica. O senhor acha que a duplicação sai, o contrato será cumprido? O que a gente espera é que todos os contratos sejam cumpridos. Aliás, esse é um problema do Brasil. Tem muito contrato que não é cumprido, né? E aí a gente vai. Eu acho que o governo tem uma agência que tem a obrigação de fiscalizar e cobrar a execução dos contratos. E é isso que tem que ser feito. Já no Parque de Exposições da cidade, os elogios foram de deputados federais e senadores à postura do presidente em exercício em manter a discrição sempre que assume as funções do presidente Michel Temer, que está em viagem para a China. Sobre a votação dos pontos que faltam ao projeto do Orçamento 2018 na Câmara, Maia lembrou da urgência em organizar as contas do país. O que o Brasil precisa é, primeiro, reorganizar o Estado brasileiro. Hoje nós temos um déficit na ordem de 160 bilhões de reais. O que nós precisamos é que esse déficit em 2, 3 anos vire superávit, para que o governo tenha, como teve no passado, 100 bilhões de superávit, com isso terá um orçamento onde poderá ajudar mais cada um dos estados brasileiros. Falou também do projeto de privatizações que o governo tenta implantar. Tem uma coisa que a Lava Jato provou nesses últimos anos, é que tem muito estatal que não está servindo ao Brasil, está servindo ao interesse de poucos. E o que eu defendo é que se faça uma análise de cada uma dessas estatais, mais de 150, e que a gente avalie que efetivamente tem que ser do Estado. E tudo aquilo que não precisa ser do Estado, que a gente acabe com esse discurso que precisa para a proteção nacional da estatal A, B ou C. O que a gente precisa é que elas tenham uma boa gestão e que funcionem bem e sirvam bem à sociedade. Por isso que eu defendo que poucas empresas precisam ser públicas hoje. A gente precisa que tenham boas agências reguladoras, que sejam firmes na fiscalização, na regulação e que o setor privado possa gerenciar, porque tem mostrado mais competência no setor público. A passagem do presidente em exercício Rodrigo Maia pelo norte do Espírito Santo terminou no início da tarde desta sexta-feira. Depois de sair daqui da cidade de Jaguaré, ele seguiu com o governador Paulo Artung para um sobrevoo no litoral do estado, na cidade de Aracruz, onde foi conhecer o complexo portuário da região. De volta à Vitória, o compromisso do presidente em exercício Rodrigo Maia e do governador Paulo Artung foi com empresários do setor de rochas ornamentais, que pedem pressa na votação das normas que regulamentam a atividade no Espírito Santo.
é um setor muito importante. Nós temos mais de 2.000 empresas, nós somos o maior exportador de rochas ornamentais no país, estamos exportando mais de $1 bilhão por ano. Então, assim, é um setor que emprega mais de 30.000 capixabas e nós vamos ter essa chance de discutir também. Então, além do presidente vir para essa agenda importante de inaugurações aqui em Jaguaré e de início de obra, estamos inaugurando a estrada, estamos inaugurando a Praça Saudável, o Roberto vai ficar para inaugurar a Praça Saudável e estamos começando a barragem, nós vamos ter uma agenda própria lá. Bom, durante a passagem pelo Espírito Santo, perguntado se será candidato à presidência em 2018, Maia disse estar focado apenas no mandato de deputado federal e de presidente da Câmara. Afirmou também não haver disputa entre o DEM, o partido dele, e o PMDB por dissidentes do PSB. O presidente em exercício ainda afirmou que não convidou o governador Paulo Artung para integrar o Democratas. Linhares perdeu um de seus mais brilhantes e queridos advogados. Morreu nesta madrugada, aos 75 anos, o doutor Esmeraldo Melo Filho. Ele estava internado há vários dias depois de se submeter a uma cirurgia cardíaca e ter complicações. O advogado Esmeraldo Melo foi procurador da Prefeitura de Linhares nas gestões dos ex-prefeitos Samuel Batista Cruz e José Carlos Elias. Atuou também na Câmara de Vereadores e foi ainda procurador da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL. O velório foi realizado na Capela Mortuária Nossa Senhora da Conceição e o sepultamento aconteceu às 4 da tarde desta sexta-feira no cemitério São José. Toda sexta-feira é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos ver a coluna de hoje. Olá, boa noite. O romancista irlandês Bernard Shaw, lá nos idos de 1860, diz que a imaginação é o princípio da criação. A gente imagina o que quer, depois quer o que imagina e acaba criando o que quer. A neurociência já provou isso por meio de ressonância magnética funcional. As áreas que estão sendo ativadas quando você está imaginando algo são praticamente as mesmas que estão sendo ativadas quando você está, de fato, executando a ação. Então, imaginar passa a ser uma ferramenta com a qual podemos traçar nosso futuro. E ainda que pareça desafiador, também pode ser treinada. Agora imagine que ferramenta a gente possui para conquistar nossos sonhos. Mas atenção, como qualquer outra habilidade física ou mental, a falta de prática pode fazer com que a imaginação acabe se atrofiando. Uma dica para treinar a imaginação é fazer associações. Escreva, por exemplo, 6 palavras que não têm nada a ver uma com a outra. E aí você inventa uma história. O principal mecanismo da imaginação consiste em descobrir relações entre ideias, feitos, objetos, que normalmente se encontram bem distanciados. Outra dica um pouquinho mais complexa é associar a imagem de pessoas felizes, passeando tranquilamente pelas ruas, levando seus filhos para a escola sem medo de ser assaltado, se alimentando bem, dormindo bem, recebendo salários dignos e sem discrepâncias. Então agora pegue essa cena e associe a educação. Vai requerer um esforço mental, um grande investimento de energia porque envolve muitos elementos. Mas se a imaginação é o princípio da criação, o que a gente está esperando para melhorar o mundo? Obrigado, Maria Olímpia, pela participação. Bom final de semana. Até sexta-feira que vem. Vamos ver como fica o tempo neste sábado de inverno em todo o norte capixaba. O sábado será com previsão de muitas nuvens e temperaturas em queda. Em Linhares, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Colatina com mínima de 16 e a máxima chega aos 23. Em São Mateus, variação entre 18 e 21. Em Vitória, mínima prevista de 19 e máxima de 24 graus. A seguir você vai ver, Polícia Civil prende suspeitos da morte de casal de agricultores em Rio Bananal. É daqui a pouco. A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira em Linhares os suspeitos de serem os autores e o mandante do assassinato de um casal de agricultores em Rio Bananal. Gilberto Zardo e a esposa dele, Maria Luzia Tureta Zardo, foram mortos a tiros no final do mês de julho na propriedade rural em que moravam, em Córrego Santa Rita.
2 homens em uma moto chegaram ao local e chamaram por Gilberto, que ao sair para atendê-los foi baleado no rosto. A mulher dele foi ver o que estava ocorrendo e também foi baleada na cabeça e morreu na hora. Gilberto chegou a ser socorrido e levado para um hospital de Colatina, onde ficou internado por alguns dias, mas morreu alguns dias depois. Um caseiro da propriedade também foi baleado, porém conseguiu sobreviver. O irmão de Gilberto, apontado como mandante do crime, foi preso no apartamento em que mora, no bairro Novo Horizonte, em Linhares, pela Polícia Civil nesta manhã. Já o atirador foi detido em Soretama. Um terceiro suspeito de envolvimento nesse crime está sendo investigado. Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38, 10 munições, R$11 mil em dinheiro, cheques e 3 celulares. Nesse dia 1º de setembro é comemorado o Dia do Educador Físico. Bom, para lembrar o brilhante trabalho dessa galera, especialmente aqui de Linhares, a gente mostra imagens desses atletas de triatlon da nossa cidade, o Eduardo Rocha e o Juliano Matos, que estão classificados para a Copa Brasil da categoria que acontece em Manaus. Essa turma é treinada pela equipe BSB Assessoria Esportiva de Sara e Bruno Sibílio. Bom, parabéns a Sara, ao Bruno e a todos os profissionais educadores físicos e aos 2 atletas, classificados para o triatlo de Manaus, que acontece em breve. Parabéns. Na cobertura da passagem do presidente em exercício Rodrigo Maia por Jaguaré, nesta sexta-feira, nós conversamos também com o secretário de Agricultura do Estado, Otaciano Neto, que falou sobre o início das obras da barragem de Água Limpa em Jaguaré e o prazo para a conclusão de outras obras pelo Estado. São 6 meses o prazo de entrega, começou na semana passada. Em geral, as nossas obras a gente tem conseguido concluir no prazo. 2 ou 3 obras a gente atrasou, mas a maioria das obras está entregando no prazo combinado. E a de Pinheiros tem perspectiva de inauguração? A inauguração da Barra de Pinheiros se dará no ano que vem. Ela está pronta, já está sendo utilizada e ano que vem a gente inaugura ela. Confira agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 433 a saca. Arábica 7, R$ 406. Conilon tipo 7 está valendo R$ 398 a saca. Altema Félix traz os assuntos do nosso esporte. Muito bem, Cláudia Henrique, alguns dos destaques que nós divulgamos ao longo da semana e outros que são deste final de semana no esporte aqui em Linhares. O Clube Mata do Lago, por exemplo, recebe neste sábado, a partir das 8 da manhã, a Taça Cidade de Linhares de tênis. Os jogos envolvem mais de 80 atletas do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. O evento é realizado pela Associação de Tenistas Amadores de Linhares, ATAL. A competição conta também com a participação de Carlos Henrique Rupert, de Ipatinga, Minas Gerais. Destaque nacional. E o Fernando Moreira, que é o número 1 do ranking capixaba. É bom lembrar que a entrada para a Taça Cidade de Linhares de tênis é franca. Nossa agenda conta também com o Campeonato de Futebol Amador, algumas mudanças em locais de jogos que nós divulgamos no rádio. Também Linhares Futebol Clube na Copa Espírito Santo, que enfrenta o Esporte Clube Brasil Capixaba, amanhã, sabadão, às 15 horas em São Mateus, e o desafio Gladiadores de Boxe. Esta competição, Cláudio, vai ser no Ginásio de Esportes do bairro Shell, neste sábado, a partir das 18 horas, com portões abertos às 17 horas. Eric Silva é a atração da competição. Vale a pena prestigiar. Obrigado, Altemar, pela participação. Bom final de semana. Até semana que vem. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere mais informações sobre a passagem do presidente em exercício Rodrigo Maia, aqui por Linhares, pelo Espírito Santo, e confere também a coluna Canal Salto Alto, apresentado pela jornalista Tati Serafim. Daqui a pouco. Ainda falando sobre a visita do presidente em exercício ao Espírito Santo, Rodrigo Maia, ao conversar com a imprensa em Jaguaré nesta sexta-feira, ele disse que o Espírito Santo está dando um exemplo de gestão pública. Eu acho que o Espírito Santo está dando um exemplo de ser sério, com gestão séria, falando a verdade, assumindo desgastes, vale a pena. Hoje é um dos poucos estados que tem uma situação fiscal organizada e que você consegue projetar um futuro. A maioria dos estados brasileiros, projetando o futuro com as contas de hoje, o que a gente vê para a maioria dos estados é uma situação muito parecida com o estado do Rio de Janeiro.
E a Polícia Federal apreendeu R$2 milhões em notas falsas na Grande Vitória. O dinheiro falso era usado por uma quadrilha de estelionatários para aplicar golpes em empresários do Espírito Santo e de Minas Gerais. Pilhas e mais pilhas de dinheiro com o selo do Banco Central. A quantidade impressiona e passa de R$2 milhões. Mas as notas são falsas. O material foi apreendido na manhã desta quinta-feira em Vila Velha, na operação da Polícia Federal, batizada de Engodo. Uma mulher e 3 homens foram presos. Segundo a Polícia Federal, os estelionatários ofereciam propostas comerciais com investimentos que variavam entre R$250 mil e R$500 mil. Mas antes de fechar o contrato, eles pediam às vítimas o pagamento de comissão. Depois de receber a entrada das vítimas, os criminosos entregavam malas de dinheiro com notas falsas. Os golpes aconteciam no Espírito Santo e em Minas Gerais e tinham como alvo pequenos empresários. A polícia ainda não sabe quantas pessoas podem ter sido vítimas da quadrilha. Vamos levantar aí quantas vítimas eles contataram nos últimos meses, nos últimos tempos. Nas 2 últimas semanas, podemos dizer que eles contataram 4 pessoas oferecendo alguma proposta. Um dos suspeitos se apresentava aos empresários como Fábio Rezende, assessor parlamentar do Senado. E o que chamou a atenção da polícia é que ele justificava as malas de dinheiro dizendo que se tratava de verba de corrupção. Sempre dizendo que eram vinculados a pessoas, políticos, parlamentares, como forma de justificar a tramitação de malas com uma quantidade de dinheiro assim, até absurda, R$500 mil por mala, e para efetuar negociatas, uma negociação que levaria empresários a sofrerem golpes. E a gente percebe também, a própria população brasileira já acredita, né, que esses atos de mala andando em dinheiro na mão é uma coisa normal, uma coisa razoável, uma coisa que a gente encontra no dia a dia. Então, assim, chega a ser absurdo a gente imaginar que esse tipo de coisa aconteça e que tenha gente que caia nessa conversa para poder receber um dinheiro e pagar uma parte para uma pessoa que vai utilizar isso de maneira irregular. Os investigados já foram presos 3 vezes nos últimos 3 anos por crimes semelhantes. A polícia ainda investiga se os suspeitos estão envolvidos em casos de lavagem de dinheiro, já que eles não tinham nenhum tipo de ocupação lícita para se sustentarem. O grupo vai responder por vários crimes e pode pegar até 31 anos de prisão. Vamos tentar identificar outros comparsas e principalmente a origem do dinheiro falso. Quem estava falsificando? Eles vão responder por qual crime? Vão responder por falsificação de moeda, falsificação, ou melhor, uso indevido de símbolo público, porque eles falsificavam também o selo da Casa da Moeda, estelionato e organização criminosa. Tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado, né? Bom, sexta-feira também é dia da coluna Canal Salto Alto, apresentado pela jornalista Tati Serafim. Vamos ver a coluna de hoje. Oi gente, hoje o canal Salto Alto aterrissou aqui no Cerimonial Louvre para contar tudinho para você o que rolou no Celebrare. O Celebrare é um evento idealizado, criado com a finalidade de fazer uma junção dos melhores fornecedores do mercado de entretenimento, ou seja, de casamento, formatura, eventos sociais, com a finalidade de proporcionar ao consumidor preços, descontos e apontar fornecedores de muita credibilidade no mercado. A importância do evento é você descobrir como é que são as coisas que são feitas, o enfeite, a arrumação, o contato com a pessoa que está te proporcionando isso. Então a importância hoje é o contato para que você sinta que realmente a pessoa está sonhando junto com você e realizando isso. Você
evento é bastante interessante porque em um só local a gente consegue tirar todas as dúvidas, ver as tendências de mercado, os fornecedores que são necessários para poder estar fazendo uma ótima festa de casamento e uma celebração. E para o noivo, que eu acho assim, principalmente que não tem muito contato, está sendo melhor porque você está mais no ambiente do que é a arrumação, do que é o casamento em si. Gente, eu estou aqui com a Matilde, que agora está à frente do Louvre, né, Matilde? Conta pra gente como que é essa nova fase, quais são as expectativas. Então, o Louvre cerimonial, na verdade, né, ele já está aqui há 4 anos, mas hoje nós estamos com uma nova direção, com novos fornecedores, uma nova proposta para os nossos clientes. Vamos tentar atendê-los da melhor maneira possível, com serviço de qualidade, com bom atendimento, com preço também cabível, né, para cada cliente, conforme cada cliente necessita. O Louvre é um espaço onde a gente consegue colocar até 300 pessoas aqui dentro, dependendo do evento, né? Mas é um espaço que agrada a todos os gostos de clientes, desde o cliente mais exigente aos mais simples. Então, gente, é isso. Esse foi o evento Celebrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais um evento com cobertura aqui do canal Salto Alto e a gente traz tudo de primeira mão pra você. Se você quer assistir mais algum vídeo do canal Salto Alto, é só entrar lá no blog canalsaltoalto.com.br. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Tchau! Bacana, obrigado à jornalista Tati Serafim, né, por mais uma coluna que toda sexta-feira traz entrevistas, dicas e cobertura de eventos, né? Aliás, se você quiser conferir esse e outros vídeos, acesse canalsaltoalto.com.br. Esta edição do Sinotícias vai ficando por aqui. A você da Grande Vitória, que sempre nos acompanha pelo canal 20 na RCA. Obrigado pela sua audiência. Você de Linhares e região, continue deixando seu recado na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Reveja também o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube. É só digitar TVC Linhares. Para falar conosco por telefone, este é o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima segunda-feira. Sinotícias, Linhares se vê aqui.